Olá, boa noite, Muriel. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo. Que bom, então. Vamos dar só 2 minutinhos, já entrou bastante gente aqui, mas a gente espera mais um pouquinho, porque as pessoas costumam atrasar uns 5, 4, 3 minutinhos mais ou menos, tá bem? Tá certo. Mas que bom, obrigada por ter aceitado o convite de participar da live, estou muito feliz e um prazer muito grande te conhecer. Gosto muito de acompanhar o seu Instagram, é muito divertido. Obrigado. E nós vamos ter uma noite aqui muito boa, vamos aprender muito com você, é isso que a gente espera. Que bom, pode deixar. A gente Tá vai certo. conversar, vai aprender. Vamos aprender juntos. Ótimo. Então, acho que a gente pode começar, que já tem um número expressivo aqui de pessoas, a gente já pode dar início. Eu vou fazer uma apresentação, depois você se apresenta e a gente dá início às nossas perguntas da live, tá bom? Tá certo. Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, sou especializada em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, na disciplina de geriatria da USP e também exercício físico como terapêutica na clínica médica pela Unifesp. Sou coordenadora do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, e colaboradora da plataforma 100% Bem-Estar. É, essa live de hoje é um tema assim que há muito tempo eu estava querendo fazer, que é sobre alimentação saudável. E eu conheci o Muriel nas redes sociais e venho acompanhando ele há muito tempo, porque as postagens dele, ele tira um pouco do terrorismo dessa questão relacionada à alimentação de uma maneira mais divertida, mais lúdica. E eu gosto até porque eu me divirto com o seu Instagram. É uma forma de aprender se divertindo e legal de pôr em prática também, né? Então, por esse conhecimento que eu senti esse interesse de trazer você aqui para o Preparar E 50 Mais, que é esse Instagram que eu criei para poder incentivar e inspirar pessoas a serem mais fisicamente ativas. E 50 mais porque é uma fase da vida que as pessoas estão em pleno trabalho e às vezes passa o dia todo sentada, chega em casa, nem sempre todo mundo vai treinar, porque às vezes tem filho para cuidar, ou então a pessoa já está na terceira idade também e às vezes não tem muito ânimo, não tem um incentivo ideal para poder treinar, fazer uma atividade física. Então, o meu objetivo é esse, é inspirar e incentivar pessoas a serem mais ativas, assim como eu sou. E, claro, devido à minha profissão, isso também tem a ver, mas eu podia já estar aposentada sem querer mais fazer nada e não, continuo aí fazendo meus exercícios, que eu adoro fazer, sou apaixonada pela educação física. Então, o propósito desse Instagram, o Preparei 50 mais, é esse, é inspirar e incentivar pessoas. Então, eu conheci o Barriga Positiva. Aliás, depois da sua apresentação aí, eu gostaria que você dissesse o porquê desse nome, o Barriga Positiva. Pode deixar. Porque a gente vê muito as pessoas falar em barriga negativa, né? É, Então, eu acredito que seja um pouco de ironia isso aí, para o bem, né? Lógico. sim. Então, por favor, se apresente. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Também acompanho o seu Instagram aí há um tempo. E meu TCC, o tema era nutrição no envelhecimento. Né? Que eu cheguei a trabalhar um ano de estágio só fazendo atendimentos, né, com esse tipo de população. Né? Então é um tema que eu gosto bastante. Apesar de. Eu sou nutricionista, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho um aprimoramento em transtornos alimentares pelo Hospital aliás, pelo IPQ do Hospital das Clínicas da USP. É, e trabalho também na Astral, na Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Sou membro do Conselho Técnico. Então, minha área é de transtornos alimentares, mas eu trabalho muito com a prevenção, e é por isso acho que eu tenho essa linguagem mais divertida. Acho que também tem um pouco a ver da minha personalidade. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de rir, gosto de me divertir, então isso é uma coisa muito minha também.
Mas justamente por trabalhar com prevenção de transtornos alimentares, que eu gosto muito do tema envelhecimento, porque a gente também, trabalhando a prevenção de transtornos alimentares, trabalha a prevenção de outras doenças, né? Os meus pacientes, eu sempre trago a parte da prevenção de doenças cardiovasculares, a gente sempre conversa sobre essas coisas. E você me perguntou sobre por que o meu nome é Barriga Positiva, né? Então, lá em 2017, quando eu criei o perfil, faz tempo. Faz um tempo. Tava muito na moda falar sobre barriga negativa. E assim, eu via muitos profissionais da saúde falando barbaridades, assim, sabe? Tipo, ai, como ter a barriga negativa. Só que nunca eram coisas lá muito saudáveis, né? Eram muito mais próximos de comportamentos que a gente vê de, sei lá, pessoas que têm um transtorno alimentar mesmo. E eu quis trazer esse nome justamente para brincar com isso, de falar assim, cara, a gente já tem tanta negatividade no mundo, será que a gente tinha que trazer até para nossa própria barriga? Será que a barriga não pode ser um pouco negativa? Pode ser um pouco positiva? Então, foi a partir daí que veio o nome. Você teve essa sacada de colocar esse nome Exato, aí. Tá. E o exatamente. IPQ, onde você fez o seu aprimoramento, para quem não sabe, é o Instituto de Psiquiatria da USP, né? Exatamente, exatamente. Entendi que Eu sou de Florianópolis, né? Mas na época eu me mudei para São Paulo, fiz o aprimoramento lá, antes do Covid aparecer, e depois do Covid eu saí fugido. você atualmente mora onde? Eu moro em Florianópolis. Ah, tá, entendi. Falando nesse local aí, o IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, tem a minha amiga que ela é artista plástica e uma época ela estudava na Escola Pan-Americana e aí foram convidados os artistas para pintar lá o setor de nutrição lá do IPQ para poder ficar mais um pouco alegre. Na época eu ia lá levar a comida, almoço para ela, porque ficava o dia inteiro pintando mesmo as paredes. Eram artistas plásticos, mas que pintavam as paredes do hospital lá, da parte de Que legal. alimentar. E tinha muitas meninas que estavam com anorexia, sabe? Então pintaram, fizeram a brinquedoteca, pintaram a parte do refeitório com cores assim que dava mais vontade de comer e tal. Foi muito interessante. Foi um período que eu conheci esse local, assim, mais ou menos, acho que foi uns 10 dias. Mas que legal, né? É muito interessante esse trabalho aí com transtorno alimentar. Eu queria saber, tem algum problema em gostar de comer e sentir prazer em comer? Então, não. Aliás, a frase que todo nutricionista já ouviu pelo menos alguma vez na vida é: ai, o meu problema é que eu gosto de comer. Mas assim, quem é que não gosta de comer, né? Assim, gostar de comer não é um problema, né? Sentir prazer. Aliás, o ser humano, nós somos seres hedônicos. O que é isso? A gente é movido pelo prazer, né? A liberação dos hormônios do prazer são coisas que nos movem, né? E Sim. moveram aí os nossos antepassados através da história a realizar várias coisas. Então, o prazer é algo que está muito ligado ao porquê a gente faz as coisas, né? Então não tem um problema em a gente sentir prazer. Na verdade, é super benéfico a gente sentir prazer em comer. Acho que o que não é benéfico e muitas vezes acontece é quando a gente a única resposta que a gente tem para as nossas emoções é comer. Então eu não consigo desenvolver um outro repertório. Então acaba que o prazer no comer acaba sendo a minha única saída. Mas quando Ah, chega nessa etapa, geralmente o comer já não é tão prazeroso. É mais um tipo assim, é a única coisa que eu sei fazer, sabe? entendi. Por que você acha que os grupos de frutas e vegetais são os mais negligenciados? Tem muita gente que não gosta de comer. Por exemplo, hoje a moça estava aqui fazendo a limpeza e eu pedi um almoço e ela disse, a salada eu não quero. Aí eu Ah, disse, eu quero, entendeu? Pedi. Aí ela disse, sei. ah, não, ela falou assim, até eu não sou nem bicho para comer folha, planta. Brincou, né? Ah, Eu, disse, eu, então, eu não sou, mas eu quero, eu disse. Eu comi a sim. salada no lugar dela.
olha, eu brinco que eu tenho uma teoria para isso, né? Não tô aqui para afirmar verdades absolutas, até porque eu acho que isso nem existe. Mas a gente é ensinado desde criança a comer, por exemplo, batata, macarrão, arroz, carne, porque é gostoso. A gente não come porque é saudável. A gente é ensinado a comer porque, olha como é gostoso, a papa, toma aqui. Agora, alimentos como brócolis, tomate, principalmente coisa que é verde, né? A gente é ensinado desde criança que a gente deve comer porque é saudável. Isso acaba afastando um pouco a gente. Porque, como eu falei antes, o motivo pelo que a gente faz as nossas escolhas é muito movido pelo prazer. Logo, ninguém consegue, eu vou comer isso daqui só porque é saudável, se eu não conseguir achar aquilo minimamente gostoso, né? Eu faço isso por um tempo, mas depois a gente não consegue sustentar esse tipo de coisa. Então, eu acho que... E outra coisa, também as frutas e os vegetais são alimentos que a gente menos foi ensinado a brincar com eles, a preparar eles. Então, por exemplo, a carne. A gente não come cru. Quer dizer, algumas pessoas até comem. Mas geralmente a gente faz ela assada, frita, cozida, Cozida. ensopada, moída, né? Todas as formas possíveis. Agora, se alguém às vezes vai comer, sei lá, eu até ouvi isso hoje de uma pessoa. Eu comi um brócolis, ele estava muito cozido e eu não gostei. Muitas vezes, se essa é a primeira vez que essa pessoa está consumindo brócolis, já vai falar assim, eu odeio brócolis. E não eu odeio brócolis que está cozido demais. Porque pode ser que, cara, eu odeio brócolis cozido, mas eu gosto dele, sei lá, temperado e feito assado, ou dentro de um arroz, que eu vou picar ele e vou colocar ele dentro do arroz. Então, a gente não é estimulado a brincar com os alimentos, Muito com esse tipo lindo. de alimento. Essas vivências, né? Agora, nesse caso, então, quais as estratégias sugeridas para sentir prazer em comer esse tipo de alimento, que são saudáveis, tipo brócolis, tipo couve-flor, sei lá Uhum. mais, todos esses. Quais seriam essas estratégias, então? Eu acho que a principal estratégia, na verdade, não é nem uma estratégia, mas é a gente se permitir experimentar, a gente brincar um pouco, porque como é que eu vou saber o que eu gosto se eu não experimento, né? Então, eu sempre dou um exemplo, uma coisa que eu tenho um certo trauma de infância, que é comer tomate cru. Quando eu era criança, eu lembro que uma tia minha um dia me obrigou a comer um tomate cru inteiro na frente dela. Falou, você vai terminar de comer esse tomate cru. E eu, desde então, não consigo. Aí, claro, eu fui provando outras formas de comer tomate. Então, eu adoro tomate seco, adoro tomate refogado, molho de tomate eu adoro. Então, mas não tem como eu saber isso se eu não me permitir experimentar. Então, é a gente se jogar um pouco. E acho que falta isso na gente, né? A gente é um pouco... Já vai naquilo que a gente já mais ou menos acha que vai gostar, né? E em casa, realmente ir mais pro fogão, cozinhar, tentar ver se eu gosto ou não gosto. Às vezes, uma experiência que eu tive que é provar alimentos da infância, principalmente frutas, que eu achava que eu não gostava. Então, depois de adulto, eu fui provar para ver se... E uma estratégia legal, às vezes, é ir, por exemplo, em feira, que eles às vezes dão, já tá cortadinho para você experimentar na hora, sabe? Ou alguns mercados também fazem isso. E eu fui provando e eu descobri várias frutas que, na verdade, eu gostava e eu achei que eu odiava. E eu fiquei revoltado. Eu falei, como assim? Eu passei uma vida inteira achando que eu não gostava. Esses dias eu descobri que a abobrinha. Eu fiquei muito revoltado quando eu descobri que a abobrinha é muito mais gostoso do que eu achei que era. Entendeu? Falei, quanto tempo que eu perdi sem comer abobrinha? Então, A pessoa tem que ser criativa, né? Eu conheci uma moça que ela tinha duas crianças e as crianças não comiam legumes de jeito nenhum. Então ela fazia os salgadinhos, a esfirra, a coxinha, só que em vez de rechear com frango, ela recheava com legumes. Ela fazia um legumes picadinho, refogadinho, botava dentro da esfirra, fazia a esfirra e eles adoravam. Era a forma que ela encontrou. Tem muita intuição de mãe, né, também, de fazer coisas assim criativas para fazer com que as crianças comam aquele alimento, gostem daquele alimento, né? Como você falou, usar estratégias diferentes, cozida, assada, frita, tem tantas coisas que a pessoa pode utilizar para fazer com que aquele alimento te dê prazer em comer, né?
É porque não existe uma forma certa da gente consumir um alimento, né? A gente fala muito, ah, quanto mais in natura, melhor, né? Mas se às vezes a única forma que eu gosto daquele alimento vai ser cozido, a gente não vai ter tantas perdas nutricionais assim, sabe? Então, inclusive, isso é uma estratégia legal de muitas vezes, por exemplo, ah, eu não gosto tanto assim, ou eu não estou acostumado com um certo vegetal. Vou dar um exemplo de um vegetal que as pessoas muitas vezes têm dificuldade, que é a couve. Ah, eu não consigo comer couve crua ou nem refogada. Às vezes vai ser, ah, eu vou colocar ela num suco, eu vou fazer uma massa, por exemplo, de panqueca, eu vou bater ela junto e deixar, além da massa ficar colorida, ela fica gostosa. E assim eu vou inserindo o sabor da couve na minha vida e às vezes depois eu consigo progredir, né, para fazer comer ela refogada, comer ela de outra maneira. Né? Então a gente pode fazer essa progressão de muitas vezes inserir da forma que eu achar mais prazeroso. Entendi. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui na live, as que estão entrando também. Toca aí no coraçãozinho, que isso é legal para a nossa live. Convida a pessoa, toca no aviãozinho aí também, chama. E se vocês também quiserem escrever de onde vocês estão, é legal a gente saber. Eu estou aqui em São Paulo, Muriel está em Santa Catarina. E vocês? Por favor, coloca aí, gente. Sim. Como focar no prazer de comer mais frutas e mais vegetais? Como é que eu disse assim, agora eu vou daqui para frente me focar em comer frutas e vegetais? Como fazer isso? Então, uma coisa que eu gosto bastante é a gente, primeiro, focar em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, assim, vou. Geralmente as pessoas preferem ou frutas ou vegetais. Né? É difícil as pessoas gostarem dos dois. Tem pessoas que gostam, claro. Mas é tentar já ver qual grupo que eu gosto e dando preferência para esse grupo. E depois, claro, fazer uma lista dos alimentos que eu já naturalmente gosto. Ó, tá vendo que tem gente de Santa Catarina aqui. Tem, de Campinas também. São José, né, Isso, Santa Catarina. isso. Que legal. Então, eu vejo assim, é muito. A gente precisa aproveitar, focar nas frutas que a gente já sente prazer. Conforme a gente vai focando nas frutas e nos vegetais que a gente já gosta, é a gente experimentando outros. É não ter medo de experimentar. Cara, a gente não vai gostar às vezes, tá tudo bem não gostar. As pessoas têm muito medo de não gostar das coisas, né? Às vezes a gente vai provar uma coisa e não vai gostar. E às vezes a gente vai Ara- surpreender e vai achar aquilo maravilhoso. Mas não tem como a Sei. gente fazer isso se a gente não se permitir um pouquinho mais. E eu vejo que na alimentação as pessoas, às vezes, elas são um pouco rígidas, sabe? Tem medo Sei. de provar o novo. E é isso que eu acho que precisa mudar um pouco. Antes, quando eu era mais jovem, eu não gostava de peixe. Atualmente eu como mais peixe do que carne. É engraçado essas coisas. Jiló é uma coisa que eu não comia, agora eu como. Entendeu? Sim. Então tem tantas coisas que a gente não comia quando, como você falou, quando era mais jovem, criança e tal, e depois a gente vai experimentando, então, e E o nosso acaba paladar gostando, né? muda. Muda, O nosso paladar né? muda conforme os anos, né? A gente Entendi. não tem aquela termo muito que as pessoas adoram falar, que é o paladar infantil, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai também refinando o nosso paladar, a gente vai vendo, a gente vai buscando mais qualidade, né, nos alimentos. Então, isso também tem um papel bastante importante. Agora, o que é que você me diz, assim, o que é que a ciência mostra sobre o papel no prazer das escolhas alimentares? Ah, isso é muito legal, porque eu gosto quando que a gente às vezes fala, e, por exemplo, a gente está falando sobre um assunto como prazer em comer. Parece um assunto muito abstrato, parece assim, esse cara aí tá falando besteira, né? Então é muito legal quando a gente consegue trazer evidência científica para apoiar o que a gente está falando. E teve um artigo que foi publicado em 2020, que foi uma revisão. Então ele pegou vários estudos e ele foi avaliar a correlação do prazer com se tinha algum impacto aí nas escolhas alimentares das pessoas. E 45 estudos identificaram que tem sim benefícios quando as pessoas elas focam mais no prazer em comer, elas têm o que a gente fala de escolhas alimentares mais saudáveis. Então, pelo menos 57% das pessoas que participaram desses estudos, desses 45 estudos, que é a maioria,
mostrou que eles focando no prazer em comer, eles tiveram escolhas alimentares mais saudáveis. Então, a gente tem a evidência científica apoiando o que a gente está falando, não é só achismo, né? Eu acho que as pessoas têm um medo de, tipo assim, se eu sentir prazer em comer, eu vou comer só chocolate, ou eu vou comer só hambúrguer, batata frita, né? Só que, claro, isso é um tipo de prazer. A gente pode ter prazer em outros alimentos, né? A gente pode ter prazer em comer um vegetal, a gente pode ter prazer em comer fruta. Assim como a gente, sim, pode ter prazer em comer um chocolate. Não é isso que vai fazer a gente exagerar, comer demais. Isso, pelo menos na minha experiência, não é o que acontece. Geralmente é o contrário. As pessoas tentam restringir. Então, tipo assim, eu não vou comer o chocolate, eu vou comer a maçã. Aí elas começam o dia na maçã e elas terminam o dia no chocolate. Só que em vez de sentar e comer assim, só que em vez de sentar e tipo assim, eu vou sentar e vou comer, tô a fim de comer um doce, eu vou sentar e vou comer um pedaço de chocolate. Quando já chega, como eu tô com essa ideia de restrição, quando chega no final do dia, eu não consigo comer um pedaço de chocolate, eu acabo comendo o chocolate inteiro. Uma barra. Exato. Falando nisso, em chocolate, em doce, aí que você falou, existem maneiras de cortar os doces da alimentação, porque tem gente que fala assim, eu só gosto de doce, não gosto de salgado, eu prefiro doce. Uhum. Tem como cortar os doces? Tem. A gente pode cortar com a faca, a gente pode cortar com o dente, a gente pode cortar de diversas formas, né? Mas a verdade é que quando a gente está com vontade de comer um doce, só o doce vai matar a vontade daquilo que a gente está com vontade, né? Então, o que muitas vezes acontece é assim, eu tô com vontade de comer um doce. Aí eu falo, não pode comer doce, porque eu ouvi falar que faz mal. Aí comi uma fatia de pão. Aí não passou à vontade. Como uma banana. Aí não passou à vontade. Como arroz. Aí não passou à vontade. Como uma não sei o quê. Aí no final das contas, depois de comer tudo isso, eu ainda vou comer o doce porque era o que eu estava com vontade no primeiro lugar. Né? Então, a ideia de a gente respeitar as nossas vontades, isso envolve o doce, é a gente comer, claro, sem com atenção, com consciência, respeitando a nossa sociedade, ou seja, sem grandes exageros, né? Tipo assim, eu vou sentar e vou comer uma caixa inteira de bombom. Não, eu vou sentar e vou comer 1, 2, 3 bombons, mas eu vou comer com atenção, vou comer com prazer e tá tudo certo. Acho que essa é a ideia. Entendi. Recentemente eu fiz uma dieta, uma reeducação alimentar e eu cortei o doce. E eu adoro doce. Então eu fiquei assim, a princípio sofrendo, né? Eu disse, meu Deus, mas não é possível que eu não vá suprir esse desejo. Agora eu descobri uma geleia aí que eu como um pouquinho e está me satisfazendo. Então, mas não como mais os doces, aqueles doces bem elaborados que existem nas doceiras, né? Que é uma delícia. Isso aí eu consegui me Mas segurar. vou te dizer, Você assim, a gente comer o doce numa quantidade pequena, você comer, por exemplo, uma paçoca, um bombom, isso não vai impactar negativamente a sua saúde. Então, a gente não precisa ser tão rígido assim com a gente mesmo. Isso é uma coisa importante a gente falar. Quanto mais rígido a gente mais fácil é a gente pular para o outro lado, que é o 80. E entendi. a gente vive a vida sempre, né? 880, 880. Eu sempre falo para os pacientes, olha, tem um caminho do meio. Vamos focar nele, tá? Entendi. É verdade. Me diz uma coisa, essa cultura que tem do corpo magro, as pessoas querendo ser magra, muitos modelos aí na internet, na televisão, modelos fitness, etc e tal. Você acha que a pessoa que ela emagrecendo, ela vai melhorar a autoestima dela ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não necessariamente, né? Porque assim, as pessoas costumam muito associar autoestima com imagem. Mas a autoestima é o nosso senso de valor. Isso pode estar construindo em cima da nossa imagem, mas isso pode também estar construído no meu valor como a pessoa que eu sou, as outras qualidades que não tem nada a ver com a minha aparência física. Então eu posso aumentar a minha autoestima se eu focar em coisas que não tem nada a ver com a minha aparência. Mas também, se eu foco exclusivamente na minha aparência, o que eu já ouvi de vários pacientes e de pessoas
é o seguinte, na fase que eu estava mais magra, que eu achava que as pessoas sempre equivalem magreza com felicidade, né? Magreza é estar feliz, é ser desejado, né? Coisas do tipo. A fase que eu estava mais magra era a fase que eu mais estava infeliz. Porque eu estava fazendo muita restrição, então eu estava com dor de cabeça, estava passando mal, estava fraca, não estava saindo com os amigos porque eu tinha que ficar de dieta e eu não conseguia me controlar se eu saísse, né? Todo esse discurso que as pessoas acabam falando, né? Então, o que a gente percebe é que autoestima e emagrecer não necessariamente são sinônimos. Ah, eu vou emagrecer, minha autoestima vai aumentar. Entendi. Até porque tem pessoas magras que têm uma baixa autoestima, né? Sim, Então, justamente porque a é muito. autoestima, ela não é somente construída em cima da nossa aparência, só que a gente cresceu ouvindo isso, né? A gente pode Mas melhorar a nossa autoestima de outras formas. é muito interessante isso aí que você falou, porque realmente a pessoa que está fazendo uma dieta muito restritiva, ela tem vários sintomas, né? Como dor de cabeça, como fraqueza, e aquela imposição, tem que fazer exercício, e exercício pesado, as pessoas não sabem, como você disse, não é nem 8 nem 80, tem a parte do meio, né? Então, é uma Exato. coisa muito assim imposta. Eu acho muito sofrimento essa dieta muito restritiva. Sim. Eu acho que é sofrer muito. Aí a pessoa passa assim um ano, faz essa dieta restritiva, emagrece 40, 50 quilos, e aí depois, quando chega no que ela quer, ela fala assim, agora eu vou relaxar. E aí vem aquele efeito Aí vai pro 80. sanfona, volta tudo novamente, aí vai para 80, Vai pro exatamente. 80. Então tem que ter um meio termo mesmo. Pode A comer um gente não tem docinho de que vez em quando. a gente não tem que comer nem mais nem menos. A gente precisa comer o suficiente, né? Claro, tem dias que a gente vai comer um pouquinho a mais, tem dia que a gente vai comer um pouco a menos, mas as pessoas, elas sempre estão ou em restrição ou naquela ideia de, hoje eu mereço, então hoje eu vou comer bastante, quase que programando exageros, né? E quando a gente foca em comer aquilo que a gente precisa, né, com atenção, com prazer, a gente muda muito a nossa relação com a comida. E a gente fica. Aí não tem essas dores de cabeça, não tem a fraqueza, não tem nada disso. E também eu tiro uma coisa que acho que muitas pessoas têm, que acaba sendo a culpa, né? Que é algo que não é nada benéfico para ninguém. Entendi. Eu quero agradecer aí, tem pessoas que de Arapiraca, que é Arapiraca, eu acho que é Alagoas, né? E também do Rio Grande do Sul. E Lena Legal. Personal que falou aí, isso mesmo, Gô, a pessoa não pode ser tão radical assim. Agora, aproveitando e falando aí sobre essa parte alimentar, eu vejo também algumas pessoas substituindo a alimentação por um shake, ou então por um suco, ou então por suplemento. O que é que você pode nos falar sobre isso? Sabe, é curioso, porque esse comportamento, a gente, dentro da nutrição, principalmente da área que eu trabalho, a gente acaba falando que é um comportamento transtornado. Que é isso? É um comportamento que ainda não é um transtorno alimentar, mas ele fica entre o que é o comer saudável e o transtorno alimentar. Porque, veja bem, quem é que trocaria, sei lá, um almoço maravilhoso, sei lá, arroz, eu não sei quem é que tem gente que não gosta de feijão, mas assim, eu amo arroz e feijão e vou defendê-los. Arroz, feijão, uma carne, uma saladinha, uma batata frita, vai trocar isso por um shake. E também, além de não ser o mesmo prazer, não ter a mesma saciedade, também não entrega os mesmos nutrientes, né? Então, assim, ao meu ver, Mesmo sendo um suplemento, mesmo mesmo suplemento, sendo um suplemento, depende do suplemento, né? Porque às vezes, sei lá, tô trocando, vamos dizer, um almoço pelo whey. O whey vai ter o quê? Proteína. Mas o almoço vai ter todos os grupos alimentares, né? E para a gente entendi. funcionar, quanto mais variado, quanto mais opções eu tiver de grupos alimentares, melhor. Então, nesse E quanto sentido, mais natural, melhor, né? claro, né? Sempre brinco assim, pô, eu pego uma cenoura, eu pego uma batata, eu sei de onde veio. Veio da terra, eu sei como cresceu. Pô, eu vi um negócio em pó. Eu posso acreditar no que está na embalagem. Mas será que é? Tipo assim, a gente quer acreditar que é, né?
Mas, assim, eu não tenho como garantir se está, todos os requisitos lá da empresa foram seguidos. A gente confia na Anvisa e tem esperança. Mas, então, quanto mais próximo do in natura, mais certeza eu sei do que eu estou realmente colocando no meu corpo, né? A gente sabe de onde vem todos esses alimentos, mas é mais difícil saber de onde vem um pó colorido, esquisito, que a gente compra e que alguém falou que faz bem. Esse é o pior, E né? tem Quando a muita gente coloca... propaganda disso, né? Desses shakes, tem muita propaganda incentivando, né, o consumo. E as pessoas compram e ficam se alimentando só disso, até emagrece, eu imagino, mas sei lá se não fica fraca, né? Não sei. Que é como você diz, ninguém sabe realmente o que tem, né? O suplemento, ele é assim, eu identifico que eu tenho uma deficiência de algo. E aí eu vou suplementar aquilo que eu estou em deficiência. Mas o que acontece, o que eu vejo os últimos anos, né, uma certa tendência. Eu não tenho uma deficiência. E mesmo assim eu busco suplementar. Mas eu estou suplementando o quê se eu não estou com nenhuma deficiência? Né? Então, Às vezes é necessário, né? por exemplo, eu identifico que eu estou com uma deficiência de ferro, de B12, de alguma coisa, eu preciso suplementar. Ou até mesmo, por exemplo, no processo de envelhecimento. Muitas vezes, para a gente garantir que não ocorra uma perda muscular, a gente precisa entrar com um suplemento igual um whey da vida. Beleza, porque aí tem uma justificativa para isso. Né? A questão é quando eu não tenho indicação nenhuma, mas eu ouvi falar que pode me fazer bem, e daí eu vou colocar. Né? Não sei se você... de vez em quando pipoca muitas notícias assim. A vitamina D previne muitas doenças. Darararara, que as pessoas Sim. falam. Sem fazer exame de sangue, sem saber se precisa, vão lá e tomam um suplemento. Né? E as pessoas, suplemento não faz mal, correto? É só como é que uma vitamina D pode fazer mal? Mas a vitamina D, ela também tem um nível de segurança. A partir de um determinado nível, ela passa a ser tóxica para o nosso organismo. Então, a gente passa a ter efeitos... Por isso que você tem que fazer os exames, né? Para poder saber como é que está o nível da vitamina D, né? Exato. Não dá para ficar assim, tomando as coisas no escuro. Eu tive uma tia minha, muito querida, que é super preocupada com saúde. Ela tem 73 anos. Brinco que ela é a pessoa mais saudável da nossa família. É a pessoa que mais se cuida. E ela estava tomando a vitamina D, sem fazer exame, estava só tomando. E ela começou a ter sintomas de como se ela tivesse uma intoxicação. E deu entrada no hospital, vomitando. Ela passou 3, 4 dias fazendo 1 milhão de exames, passou por neuro, passou por várias especialidades diferentes, até que foi feito o exame de vitamina D e viu que ela estava assim, um nível absurdo de alto, estava muito alto. Por Entendi. isso que ela estava com aqueles sintomas. Então, assim, suplemento, mesmo os vitamínicos, a gente só toma Tem que ter o controle. se fez o exame e indicou. Senão não precisa, cara. Para que você vai tomar se você não tem deficiência? É que as pessoas vão muito pelo que falam os outros, pelo que tem na televisão. Na época eu dava aula para um senhor, ele tinha uma faixa de 87 anos, mais ou menos, e passava uma propaganda na televisão de um remédio lá que dizia que dava ânimo, né? E eles, eu quero esse remédio que dá ânimo, eu preciso de ânimo. E a filha dele, médica, foi pesquisar sobre o remédio. O remédio nada mais era do que um suplemento de vitamina. E ele não estava precisando tomar, porque ele já tinha lá as medicações. Então, essa propaganda muito forte que tem sobre determinados remédios, tem muita gente que vê essa propaganda, vai lá, compra e faz uso. Sim. Não faz um controle, não faz um exame de sangue para ver como é que anda, como é que está a saúde, né? Para saber se precisa ou não tomar Exato. realmente aquele remédio. Baseado nisso, eu queria saber de você que alimentos eu devo evitar de comer para ter uma alimentação saudável. Tem alguns alimentos assim que eu devo ser que eu não vou comer, porque não é saudável. Então, a gente sabe que a gente precisa, até a recomendação do nosso guia alimentar. Aliás, eu tenho muito orgulho de ter o guia aqui impresso, nosso guia alimentar brasileiro, que eu ganhei de uma professora muito querida, né?
guia que está disponível em PDF de forma gratuita, só jogar lá guia alimentar para a população brasileira. De acordo com o nosso guia, a gente deve sim priorizar uma alimentação in natura, ou seja, não que a gente não deva comer alimentos industrializados, mas a gente deve preferir, quando possível, os alimentos in natura. Mas os alimentos que eu devo evitar para ter uma alimentação saudável alimento que eu seja alérgico, alimento que eu como e passa mal, alimento que me traz algum tipo de sintoma, né? Esses são os alimentos que a gente deve evitar. Por exemplo, eu tenho muito paciente que tem gastrite. Então, alimento que eu como e percebo que está agravando minha gastrite, não está colaborando para minha alimentação saudável, correto? Sim. É isso. Porque não Mesmo existe que o alimento seja saudável, né? mesmo, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. O alho, se eu como alho, eu tenho uma azia inacreditável. E alho é um dos alimentos mais saudáveis que a gente tem, né? Antifúngico, antibactericida, um monte de coisa. Eu passo muito mal. Então, para mim, ele não é saudável, né? E aí é onde a gente perpassa o indivíduo, porque a gente tem várias recomendações para a população geral, né? Mas a gente precisa passar pela gente quando a gente está pensando no que a gente vai colocar para o corpo. Então, essas recomendações assim de exclui tudo, exclui glúten, exclui lactose, exclui são recomendações muito genéricas que excluem questões individuais. Se aquele paciente, aquela pessoa não tem indicação, não tem uma alergia, não tem uma intolerância, não tem a menor necessidade de você tirar, né, esse tipo. Da mesma forma, acho muito absurdo os médicos, principalmente médico. Eu costumo dizer que médico não entende muito de alimentação, mas eles querem se meter. Eles adoram aterrorizar os pacientes, né? O paciente está, sei lá, com alguma condição, tem que cortar tudo, não pode comer mais nada, né? Não é nem pão e água, porque pão não pode, né? Tem que ser água e oração. Então, Mas sabe o que eu acho? Essa questão dos médicos vai muito do que o paciente fala. Se o paciente, ele fala assim, olha, eu não posso isso, que eu passo mal. Isso aqui também eu não posso, porque passo mal. Aí o médico vai lá e prescreve isso não, isso não. Eu acho que vai muito do que você diz, do feedback, entendeu? Porque o médico não vai cortar também tudo se a pessoa não fala. Então, olha, essa questão se você chega no médico dizendo assim, eu como banana, eu fico mal, fico estufada. Eu, por exemplo, adoro banana, mas eu como banana, eu também não fico bem. Então, o médico falou, não come banana, porque você está me dizendo que não fica bem. Apesar de ser saudável, para você não é legal. olha, existem profissionais e profissionais, mas eu vejo que assim, há muita essas recomendações generalistas do tipo exclui tudo. Sim, sim. Muito. Isso existe, sim. Com muito mais frequência do que eu gostaria que as pessoas recebessem. Né? E acho que é o que faz com que. E daí eu acho muito, por exemplo, injusto uma pessoa que já viveu a vida toda, lá com seus 70, 80 anos, daí de repente houve que ter que cortar tudo. Pô, depois de viver, vou ter que cortar tudo, cara. Não, peraí. Então, a gente também ter esse olhar um pouco não tão extremista, né? A gente conseguir. A palavra equilíbrio, eu acho que ela já foi muito deturpada, a pobre coitada, que a gente já não sabe mais o significado. Mas a gente realmente comer com parcimônia, né? Tipo, sem eventuais exageros, principalmente quando eu já tenho uma certa condição que faz com que eu precise, talvez, cuidar com determinados alimentos, mas um alimento só, ele não é capaz de mudar significativamente a nossa alimentação ou a nossa saúde ou, enfim, ou nossa forma física, né? Então, o importante é a gente focar no todo e não num alimento, mas sim nos hábitos de forma geral. Porque não é o brigadeiro que vai fazer mal, vai ser o que veio antes e depois do brigadeiro. Aí a gente pode dizer que, talvez não esteja sendo tão benéfico. Eu sou uma pessoa que, se o médico, o nutricionista passar uma alimentação, eu sigo a regra. Mas, por exemplo, comparando com a dieta, né? A pessoa faz aquela dieta e depois a pessoa, dane-se, hoje eu vou comer um doce. Eu sou com sorvete, então, por exemplo, eu vou comer um sorvete, adoro sorvete, então eu vou num dia, aí no outro dia eu digo, eu vou de novo, é só hoje. No terceiro dia, mais um sorvetinho. Tá? Hoje, por exemplo, 34 graus aqui em São Paulo.
Eu caí matando no sorvete, entendeu? Eu disse, ah, Sim. dane-se, eu vou comer o sorvete, é só um dia, mas amanhã, se eu passar lá, eu vou querer de novo. Então, esse negócio de você segurar, mas assim, no geral, eu sou uma pessoa que eu consigo e não sofro, que eu estou acostumada a comer coisas mais saudáveis. Agora, quais os alimentos que podem, então, reduzir essa vontade de comer? Tem, que traga mais saciedade e a pessoa não fique com essa vontade de comer toda hora, beliscar alguma coisa assim, por exemplo. Eu já vou falar, mas antes eu só vou dizer um comentário que teve aqui, a pessoa falando assim, ó, meu card endócrina mandou eu cortar tudo se eu quiser viver. E é esse tipo de recomendação muito terrorista que a gente vê sim nos consultórios. O que não é verdade, a gente não precisa cortar tudo, né, para poder viver bem, para poder envelhecer com saúde. Aliás, é o contrário, porque exatamente como tu falou, deu o exemplo do sorvete, quanto mais eu seguro, eu chamo de ajaque, né? Que é aquele dia que tu fala assim, a jaque tá quente, a jaque, né? É muito mais fácil a jaque aparecer quando a gente tá querendo restringir muito. Se eu tô mais tranquilo, tipo assim, eu vou comer ali uma bola de sorvete ou um picolé de fruta, enfim, porque tá quente, eu tô a fim de comer, enfim. A probabilidade de eu comer a quantidade que eu preciso, ela é maior. Se eu já vou assim, eu não quero comer, não quero comer, eu vou comer. A probabilidade de eu comer em excesso é maior. Então, é um pouco isso. Entendi. E respondendo a sua pergunta, não tem nenhum alimento que vai me tirar a fome, né? Ou que vai fazer com que eu coma menos. Mas, assim, a gente sabe que os alimentos, eles têm um tempo que ele vai ficar ali no nosso estômago, né? Que ele vai ocupar volume no nosso estômago, que é o que a gente acaba chamando de saciedade, né? É o quanto tempo aquele alimento vai ficar no meu estômago para me fornecer saciedade, para que, sei lá, eu acabei de comer e daqui a 1 hora já estou com fome de novo. Para que, sei lá, eu consiga passar um tempo sem precisar comer. Isso tem a ver principalmente com a variedade de alimento que a gente vai comer. Porque, por exemplo, se eu comer 1 quilo de alface, daqui a 1 hora eu vou estar com fome, porque a alface ela não vai me saciar, né? Mas se eu comer alface com arroz, com carne, com outras coisas, esses outros nutrientes que tem ali, que eles demoram mais tempo para serem digeridos, vão me entregar uma maior saciedade. Então, o segredo para a gente não comer, sabe, aquela coisa de a gente ficar beliscando de hora em hora, né? É a gente fazer uma refeição que é o mais completo possível, com os grupos alimentares, ou seja, vai ter ali, por exemplo, um arroz, vai ter a carne, e vai ter a salada, e depois vai ter vai ter uma fruta que eu vou comer depois. Então, quanto mais completo, mais tempo de saciedade eu vou ter. E daí menos fome eu vou sentir ao longo do meu dia. Entendi. Quero dar aí a buenas tardes para a Rita, que entrou. Ela deve estar em algum país que ainda é de tarde, né? É, né? Buenas tardes. E por que que no frio a gente come mais? Eu agora, aqui, apesar de ter hoje 34 graus, mas estamos na época do frio e eu percebo que eu tenho mais fome. Uhum. Isso é verdade, porque para o nosso corpo manter calor, né, ele gasta mais energia. Então é normal que a gente no inverno sinta mais fome mesmo, porque o nosso corpo está gastando mais energia também, né? Ah, e claro, a gente pode ajudar o nosso corpo e usar estratégias como, por exemplo, comer coisas mais quentes, dar prioridade para chás, para sopas, para coisas que eu devo estar tentando manter esse calor aí que a gente precisa, né? Mas, assim, a gente não precisa se assustar porque vai ser normal a gente comer um pouquinho a mais, tá? Vai sentir um pouco Entendi. mais de fome mesmo, tá? Por muito tempo eu dou aula para pessoas idosas, né? Há muitos anos. E eu percebo que às vezes tem alguns idosos que têm dificuldade para se alimentar. Sim. Por que que isso acontece? Ah, olha, é que tem vários fatores, até fatores no processo de envelhecimento que podem levar a isso, né? Como, por exemplo, a gente perde um pouco a sensibilidade das papilas gustativas, então a gente muitas vezes não vai ter uma percepção tão aguçada assim do sal, do açúcar, Do paladar. nosso paladar. Então, e tem muitas, principalmente pessoas com mais idade, que podem ter problemas na deglutinação, então, no engolir. Então,
tem uma certa dificuldade nesse processo, o que dificulta a alimentação. Então, por isso que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade aí maior, conforme os anos vão passando, na questão alimentar. A dentição, né, também, né, os dentes, né, A questão... dentição, perfeito. A dentição é Verdade. um papel importante. Eu queria também saber de você o que você pode nos falar sobre alimentação ou dieta anti-inflamatória. Então, na verdade, muitos debates sobre. Eu brinco que é a nova coqueluche, né? Falar sobre alimentação inflamatória. E olha, eu estava na faculdade quando já tinha um grupo de pesquisa lá na UFSC que estava estudando sobre isso. Mas a verdade é que não tem um alimento que vai ser anti-inflamatório, né? O que a gente vê que realmente é anti-inflamatório é uma alimentação in natura. É é a gente ter bons hábitos de vida, né? Porque a inflamação, ela não é necessariamente algo negativo. A inflamação, ela é um processo normal que acontece e que a gente vai precisar passar, por exemplo, quando entra quando a gente está com alguma infecção, algum corpo estranho, o corpo passa pelo processo de inflamação para poder se regenerar. Então, ele é um processo benéfico. O que a gente fala que é perigoso é a inflamação crônica. Só que a inflamação crônica não aparece do dia para a noite. Ela, muitas vezes, são décadas de construção. Então, quando a alimentação ela é muito focada em ultraprocessados, eu não faço nenhum tipo de exercício físico, eu não durmo bem, eu estou sempre estressado, eu fumo, eu bebo muito. Aí sim, são décadas de construção para eu estar dentro de uma inflamação crônica. Da mesma forma, não vai ser tomar açafrão com própolis que vai curar isso, entendeu? A gente vai ter que fazer o quê? Voltar lá para aquilo que funciona. Que eu sei que ninguém quer ouvir isso, que a gente tem que falar que o que funciona é dormir bem, se alimentar bem, é fazer exercício. Ninguém quer ouvir isso, né? Beber água, né? Mas é o que funciona, né? E Esses hábitos. descobrir os alimentos que fazem mal para a pessoa, né, que está com esse intestino inflamado, né? Que pode ser, a gente pode dizer que são alimentos que podem ser gatilhos aí, às vezes para a pessoa se sentir mais estufada ou tal. Mas geralmente, quando a pessoa está com, por exemplo, uma inflamação crônica, é um conjunto de fatores, tá? Dificilmente é só alimentação de forma isolada, é bem difícil mesmo. Geralmente você tem outros hábitos de vida que estão influenciando aí. E é verdade que o intestino é o segundo cérebro? Então, é chamado ele é chamado de segundo cérebro, e tem uma parte, o intestino, ele controla uma parte muito importante da nossa imunidade, de várias questões, mas eu costumo brincar que ele não pensa, né? Então, assim, o primeiro, a gente precisa cuidar dos dois, né? Mas o intestino é o intestino, ele tem a sua importância, a gente precisa cuidar dele. E acho que a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre ele, na verdade. Eu, eu acho que eu, por exemplo, o meu cérebro é ligado diretamente com o meu estômago, porque se eu tenho alguma situação de estresse, Ah, sim. com certeza eu vou ter algum problema de estômago mesmo. Ontem mesmo eu passei um nervoso aí já comecei a sentir aquela queimação, aquela coisa. Tomei um antiácido, melhorei, mas aí depois a coisa se resolveu e pronto, foi resolvida essa questão. Então, no meu caso, é uma ligação direta. Somatiza bastante, então, né? Somatizo, é. Agora, me fala uma coisa, qual a implicação de comer saudável na saúde? Então, a saúde é uma construção, né? É uma construção física, mental, né? E também social. Então, não é... A alimentação tem um papel importante, mas a gente precisa lembrar desse pilar aí, né? A gente precisa cuidar do social, ou seja, sair com os amigos, conversar com as pessoas, né? Família, uma rede de apoio, cuidar da saúde mental e também a saúde física. A alimentação, ela é super importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e não só para, sabe, prevenção de doença, não, mas para a gente se sentir bem, para a gente ter energia para fazer as coisas, para a gente ter eu quero, sei lá, fazer um determinado exercício, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso de energia para realizar isso. Então, a alimentação
não é só nesse âmbito da prevenção, mas de como a gente está se sentindo naquele momento. A alimentação é muito importante. Então, mas Fazer atividade física também é importante, né? muito importante. A gente ter um corpo ativo, né? A gente estar em movimento é muito importante. Mas o que acho que se as pessoas puderem levar algo que a gente conversou hoje, é a gente sair um pouco desse local que a gente está muito na alimentação de excluir, te retirar, tirar, e pensar mais no que a gente pode incluir. Então, porque se eu incluo algo na minha vida, naturalmente aquilo que está em excesso vai ser excluído, né? Eu não preciso pensar só em tirar. Se eu penso em colocar coisas na minha vida, na minha alimentação, naturalmente, ou as outras que estão ali sobrando, que estão em excesso, elas vão sair sem eu precisar me preocupar. Então, vamos pensar em incluir mais, vamos pensar no que eu posso colocar, talvez vamos melhorar a qualidade, e quando a gente pensa, por exemplo, em prazer, em sabor, a gente acaba pensando em melhorar a qualidade da nossa alimentação. Então, vamos focar um pouquinho nisso. Entendi, mas às vezes também a pessoa, por exemplo, tem gente que prefere comer sanduíche do que almoçar. Aí sabe, porque o sanduíche me dá mais prazer. Eu também não posso ficar a semana toda comendo só sanduíche. Não, aí a gente está pulando refeição. Almoço é almoço, lanche é o lanche, entendeu? É isso. A gente tem são duas coisas diferentes, né? Tem o café da manhã, a gente faz almoço, faz o jantar, e são refeições diferentes, a gente não pode pular elas, a gente não pode substituir. E é importante que a gente respeite elas. Isso, com certeza, para a gente ter uma alimentação saudável, isso é bem importante. Porque esse tema aí de comer o que dá prazer, tem gente que pode pensar assim, o que me dá prazer é salgadinho. Eu tinha uma amiga que ela gostava de almoçar assim, pizza, Aham. esfirra, lanche, não Mas, gostava de comida. Então ela só vivia disso. Então ela disse, eu como que me dá prazer. Aí por isso o tema dessa live que eu achei importante, comer com prazer aliado a uma alimentação saudável. Como uma alimentação saudável pode te dar prazer em comer e você eliminar um pouco essas coisas mas vou te que dizer, você troca, né? quando a gente come realmente com prazer, difícil, e eu paro para realmente avaliar, eu dificilmente vou trocar, por exemplo, uma macarronada por um chips. Entendeu? Quando a gente realmente. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão tão nessa dicotomia do pode e não pode, que elas vão para o alimento que elas já classificaram como proibidos, porque na cabeça delas é os alimentos que são prazerosos. Mas se a gente para realmente para comer com prazer, não é tão maravilhoso assim, né? Não é tão fantástico assim. E claro, a gente vai equilibrando. Não é toda refeição que eu sempre falo para os pacientes, não é toda refeição que vai ser a melhor refeição do mundo, não é toda refeição que vai ser uma explosão de sabores. Às vezes a gente vai comer porque, cara, eu tô com fome, eu preciso comer e sei lá, logo em seguida vou entrar numa reunião porque eu preciso fazer as coisas da vida. Mas eu vou aliando, sim, escolhas prazerosas com escolhas que vão ser saudáveis, sem, saindo um pouco desse pode e não pode, que joga sempre a gente pro não pode. E também você ter uma alimentação desse tipo, você pode até ter prazer em comer, mas também às vezes vem depois um sentimento de culpa, né? Ai, meu Geralmente vem. Deus, eu comi um cheeseburger, por que que eu não comi comida de verdade, né? Um arroz, feijão, uma carne, um legume. É isso, então. Eu gostaria, nós estamos aqui já no final. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar em relação à nossa live, a esse tema. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer quem assistiu aí. Quem quiser saber um pouco mais, eu fiz uns posts recentes sobre prazer, então se a pessoa quiser ir lá ler para entender um pouco melhor o que a gente conversou aqui hoje, pode ir lá no Instagram. E é isso, foi ótimo conversar aqui contigo hoje. Pode falar o seu Instagram, como é que é? Claro, o meu Instagram é @obarrigapositiva. Então, quem ainda Certo. não segue, vai lá seguir, vai lá acompanhar, que sempre gostei do Isso. conteúdo. Tá certo, que bom. Então, bom, eu quero agradecer você ter aceitado o convite para participar da live. Foi muito legal essa forma leve que você leva
a vida profissional, né, sem terrorismo com os seus pacientes. E eu vou dizer para seguir o Instagram, porque eu sou uma fã do Muriel, adoro Adriano. as postagens que ele faz. E ele também me segue já há bastante tempo, e a gente, sem se conhecer, a gente começou a se comunicar. E agradecer a todos que vieram aqui na live, que vieram nos prestigiar. Muito obrigada. Até uma próxima. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.